Muito bom dia para você que está aqui com a gente. Bom dia para você que vai escutar pelo replay ou assistir também pelo nosso canal do YouTube, Purificação Uterina, e pelo Spotify. Estamos como Meditações e Orações por Camila Lima. Lá você encontra o nosso replay. Tema de hoje: por que você se desconectou da essência feminina e nem percebeu? Entenda se você virou quem precisava ser e se esqueceu de quem é. Pausa dramática, né? Sempre. Sim. Eu sou Camila Lima do eu sou Camila Lima underline, sou professora, mentora de mulheres, instrutora Teta, terapeuta desde 2019. E em 2023 eu e a Fran nos juntamos nesse lugar de levar vivência e consciência para vocês. Obviamente, quando a gente se juntou, a gente não sabia aonde a gente ia chegar. A gente só Não. caminhou, né? É. E estamos aqui, Ainda bem, né? não é? Ainda bem que isso é viver em presença e aproveitando e desfrutando o caminho. É isso, a jornada, né? Então, vou deixar a Fran se apresentar, passando o bastão da fala para ela. Olá, eu sou a Fran, arroba francine.yoga. A Camila que sabe o meu arroba, eu sempre Aham. esqueço. Pior que o meu site é assim também, francine.yoga.com. Não, é só francine.yoga. Bom, eu sou professora de yoga do programa, então sempre que vocês fizerem algo com a gente, vai ter yoga. Dos programas, né, meu amor? De todos os programas, que são muitos. São muitos projetos, muitas liberações, muitas consciências mesmo que a gente adquiriu, né, durante esse percurso. A gente criou, a gente canalizou juntas coisas que ah, nos ajudaram, né, com a nossa, no nosso percurso, a nossa Ajudam cura. ainda? Ajudam, né, porque a gente já sabe que é infinito. É, E acho que isso é um dos grandes pontos da gente ter trazido o yoga e a importância do yoga, que é para a gente entender que a evolução ela é constante e que a gente precisa estar presente vendo essa evolução acontecer para que a gente possa não se perder, né? Por um abalo, né? Se abalei e perdi tudo, não. Eu continuo, eu uso as ferramentas que eu tenho, eu vou indo para frente com gentileza, com amor, porque eu me conheço, porque eu sei quem eu sou, né? Que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, estamos aí para isso. É, eu comecei o Inspira Mulher hoje de novo, Eu tô com vontade de fazer. Eliana. E em algum lugar dele você fala. Aí, agora vou tirar minha dúvida. Pode ser que seja a dúvida da audiência também. Nesse lugar, é boga ou borra? Boga yoga ou Yoga. borra yoga? É yoga e eu acho que é borra. Eu falei Borra? boga, É. Não sei tá? se Eu vou agora você está confirmar. sabendo o sânscrito melhor. É, Enfim, talvez seja. Aham, mas é, eu vou confirmar, vou confirmar. porque eu Não vai falei tatuar, hein, isso. Camila? Não, Ela mas falou é que vai verdade. Eu, tatuar. eu acho que eu vou fazer isso mesmo, de um lado e do outro. Ó, até Ah, coçou, você viu? então tá. Então eu vou perguntar a palavra em Nossa, até me sânscrito emocionei real. aqui. Você que não quer escrever em sânscrito as É duas? claro, claro que Então eu tá. vou. Deixa eu contextualizar para as pessoas. Para quem não estava na aula passada, eu sugiro que você volte lá e entenda. Mas a Fran trouxe algo que assim me tocou profundamente e que eu mencionei por várias vezes na semana passada. Que é o quê? A gente tem dois caminhos, né? E para quem não está me vendo, eu tô com uma mão para um lado e uma mão para o outro. E um é o caminho do yoga, que é o caminho da evolução, que é o caminho da jornada, que é o caminho da autossuperação.
E o outro é o caminho do mimimi, é o caminho da coitadolândia, é o caminho da não autorresponsabilidade, né? E a gente, eu trouxe isso, é, na verdade, eu sou isso. E por isso que isso mexeu tanto comigo, porque eu nunca. Nunca não, não posso dizer nunca, mas eu tenho meus momentos de coitadolândia, mas depois eu falo, vamos lá, qual que é o caminho? Qual é o caminho? Para onde eu vou agora? Não é possível que é só isso. Essa semana eu estava conversando com o meu treinador, né, com o meu personal, e eu falei o tanto que já trouxe aqui várias vezes que eu tenho tinha, né, uma questão no joelho, operei, e todos os médicos, eles tentam me colocar numa caixinha. Primeiro, quando eu comecei o Muay Thai, você não pode chutar. Depois, não pode correr, não pode jogar vôlei, só pode natação e bicicleta. E me colocaram nesse lugar. Mas espera, se eu fiz a cirurgia, se eu tô me cuidando, por que que eu não posso? E eu nunca acreditei nesse diagnóstico, e é justamente esse lugar, né? Aonde é que você quer estar? No caminho da evolução, no caminho de quem sempre encontra o caminho, ou no caminho da coitadolândia, no caminho do, né? Né? E é isso, né? E muitas vezes a gente se desconecta do nosso próprio caminho, da nossa própria verdade. E para mim fez uma grandíssima diferença eu entender que eu estou sempre, ou na maioria das vezes, tentando e buscando o caminho da evolução. E aí fica até mais fácil para entender, Você se entende, né? E aí você. é, e aí fica até mais fácil para entender quem é que anda comigo. É, Não é todo mundo, né? é. Porque Enfim, no Vedanta a gente trabalha muito o sentimento de não pertencimento, né? E quando você não sabe qual caminho você tá, você não se sente pertencente. é, E é aí, quem tá no isso. seu caminho, você se, né, você sente a comunidade, né? A saúde, ela é saúde, né? Não importa qual âmbito, ela é comunitária. Interessante isso, né? Porque É, acho que muitas vezes a Fran comentou no Inspira, né? É, é sobre. boga, já conferi. É Boga? É boga, Ah, tá. é boga, a gente aspira, é boga yoga. É assim que Entendi. fala em sânscrito. É, às vezes a gente está nesse lugar, né, de buscadora. E foi uma outra questão que eu e a Fran, a gente falou essa semana. A gente está sempre buscando, buscando a próxima comunidade, buscando o próximo, como se estivesse sempre para fora, né? E o que a gente vai falar aqui para você, mulher que se desconectou, é que o caminho é para dentro. O É. caminho é para você. O caminho não é buscar pertencimento fora, é entender quem você é, e aí então os caminhos vão se abrir para você se conectar aonde realmente você pertence, né? E eu acho que é um lugar Uhum. também de aceitação, né? De quem se é. Eu acho que também muita gente nem tem consciência que se desconectou. A gente vai falar sobre isso. Vamos lá. É, vamos lá. Acho que esse é o começo, né? Assim, começo do É, começo. vamos lá. Em que momento da sua vida você deixou de ser quem você é para se tornar quem precisava ser? Pausa para você pensar. Sempre começamos aqui com uma pergunta. E aqui eu vou, Dia das Mães chegando, eu vou levar para o lugar da maternidade. Legal. Por quê? Depois da maternidade, você nunca mais vai ser quem você era antes do seu filho. E pode ser até que você se esqueça de quem você foi. Mas existe uma nova versão sua que está pronta para nascer. Talvez não tão logo quanto você coloca esse filho no mundo. Talvez essa versão sua, ela só vai aparecer 2 anos e meio, 3 anos, que é onde a fusão emocional cessa, entre aspas, é onde o puerpério realmente acaba.
Eu tenho um livro que eu sempre indico para as mães, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Até os 2 anos e meio, 3 anos, você está ali em completa fusão emocional com seu filho. Então, pode ser que você é, precise parir depois desses 3 anos uma outra versão sua. E tem mulheres que chegam para mim e falam, mas antes eu consegui, antes não existe. Nesse lugar de que antes você não tinha um filho. E Ah, você nossa, é totalmente diferente depois. totalmente. E aí você Eu precisa acho se que reencontrar, né? A Fran que trabalha as, muito com puérperas, né, Fran? Traz aí pra muito. gente. A consciência é simples, gente. Parece complicado, mas é simples. Quem vai ser mãe, quem acabou de ser mãe, quem pretende ser mãe, né? Enfim. Quem já foi e não se perdoou naquele período. É Mais um comum que a conceito gente simples. imagina. Pode ser o que eu vá falar, vá entrar em conflito com a espiritualidade cor-de-rosa, tá? Pode ser que entre um pouco em conflito, mas é uma realidade. Quando você se propõe a ser mãe, é muito importante que você tenha consciência de que você só vai doar. Você vai viver 3 anos doando. Não, extremamente, excessivamente nos primeiros anos, mas é pra vida toda. É para a vida toda, mas eu digo assim: ah, eu era isso, eu fazia aquilo. Não vai fazer. Você precisa ter essa consciência de que é um momento em que você tem que fazer algo em que você não vai receber em troca. Você Ou não muito vai ter pouco. troca. Assim. A troca vai ser o sorrisinho, o risinho, a noite bem dormida, que parece nada, né? Que parece a obrigação ser uma noite de sono um dia, né? Sei lá. Mas não tem troca. É você doando. Então, assim, o que acontece é que muitas pessoas querem ter filhos para o filho trazer a felicidade. E aí, na hora que chega lá e só vê sofrimento, cara, não tá me dando felicidade. Eu achei que isso ia resolver o meu problema. E não vai ser. Pelo Então, contrário, pode pelo até acabar com seu contrário, casamento, pode, inclusive. e com você, se você se deixar levar, né? Porque Exato. aí você vai ficar em boga para sempre, né? Porque você não superou. Agora, quando você entende, cara, eu vou dar uma estacionada aqui, eu vou doar, É o e que daqui a é. pouco eu vou voltar. Aceitação do momento presente. Aceitação no momento presente, que é uma realidade. Aí hoje a gente vê muita coisa cor-de-rosa, não, você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem. Cara, não é esse período. Não, não é esse período, entendeu? Esse período você pode se cuidar, se você consegue, se você tem tempo, se você tem Tem rede de ajuda, né? apoio. Tem rede de apoio, que não é a realidade aqui no Canadá dos imigrantes brasileiros, não é essa a realidade. Ninguém tem rede de apoio. E aí fica, né, a gente fica fantasiando, olhando as pessoas que têm rede de apoio, e aí logo lá tá na academia, toda não sei o que lá, é muito diferente, né? Então, assim, a gente precisa ter sempre esse olhar de que a vida de todo mundo é diferente, né? E qual é a sua prioridade ao colocar um filho no mundo, né? Qual é o seu desejo com isso, né? Qual é a sua responsabilidade com isso? Então, se você não tem tempo, não tem rede de apoio, não é para você se torturar, é para você ficar no momento presente entendendo que é um momento da sua vida transitório que você vai doar. E como a Camila disse, vai continuar essa doação, mas isso é a nossa vida. A nossa vida é servir. Independentemente, trabalhar é o quê? Servir. Não importa o que você faz. Se você atende o telefone de uma empresa, você está servindo a quem está ligando. E por isso que a gente precisa sempre servir dentro da nossa presença, dentro da nossa essência, dentro de quem nós somos, com a Porque senão tal da fica pesado. missão, com o tal do propósito que todo mundo fala tanto, que muitas vezes não é largar tudo a sua carreira, todos os seus estudos. Muitas vezes é só viver quem você é de verdade e transmitir isso para quem passa por você, inclusive na criação do seu filho. Lá no comecinho, quando você está ali dando para ele o que ele precisa. Servir, né? Muito se fala sobre isso. Servir.
Muitas pessoas querem servir, desejam servir, mas num lugar de escassez. Ah, porque se você for parar para pensar, a gente trabalha, se a gente trabalha 8 horas por dia, você passa 8 horas dormindo, 8 horas servindo, Fechou a conta. fechou, entendeu? A gente tá Mas é aqui para esse servir. lugar que a gente vai entrar aqui agora. É esse lugar, muitas vezes, ou da maternidade, ou muitas vezes da mulher, que ela está se doando sem estar se preenchendo. E aí eu tenho lugar de fala, porque essa mulher fui eu. Eu servi, 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 servi a todos menos a mim mesma. E foi aí que os projetos todos com a Fran, o yoga, tudo isso aconteceu de um lugar de uma doença, de uma depressão. Então, para que eu possa expandir, primeiro eu preciso me nutrir. Essa mulher, ela pode não ter tempo, às vezes, para lavar o cabelo, e isso vai perdurar durante algum tempo. Mas é importante ela se nutrir do que der, dos minutos que ela tiver, para que ela continue a ter forças para poder estar ali doando e servindo para esse bebê. Mas no momento adequado que ela volte para si. E é isso que a gente vai trazer aqui para vocês, né? O lugar de voltar-se para si. E não é o outro. É também aprender a pedir ajuda. É Mas, também. Pode e falar. também, cá, isso aí, por exemplo, do lavar o cabelo, o erro não tá em não conseguir lavar o cabelo, o erro tá em se torturar porque não consegue lavar o cabelo. Isso é boga, Fala mais. Gostei. entendeu? Tipo assim, ai, hoje eu nem consegui lavar o cabelo, nossa, tá muito difícil, ai, eu não tô, sabe? É isso. Se você já tem a consciência que Coitadolândia. você vai servir, cara, Sim. você vai servir agora. Fran, Você vai mas não é ser. tão fácil. Eu entendo. Eu entendo, porque tem hormônios envolvidos, tem a É, química envolvida, tem isso é, envolvido, mas eu tô é. dizendo assim, quando Mas a gente chega a hora precisa trazer cega, eu a já acompanhei consciência. milhões, É, milhões de é, pessoas, é. milhões, mentira, algumas mulheres, né? Eu acompanhei, eu eduquei essas mulheres, eu É educo as isso. mulheres É durante isso. o Esse lugar de pré-natal. educação, para na hora que acontecer, Acontecer você não exatamente. ficar no boga. É isso que eu proponho durante as minhas aulas pré-natal e pós-natal. Eu proponho que a pessoa continue comigo no pós-natal para que eu possa relembrar isso. E Isso. eu mando as mensagens relembrando, lembra disso, daquilo. Nossa, é verdade. E aí já consegue sair ali do boga e ir para o yoga, entendeu? Perfeito. É É esse o esse ponto. lugar. Perfeito. Uhum. Olha, mulher gestante, por favor, procure a Fran. Procure. Vai ser um caminho assim maravilhoso. Quando eu tava grávida da Liz, eu acho que eu fiz, não fiz? Eu não lembro se eu já Não, se tava. chegou Eu depois. cheguei depois, aí, ó, eu puérpera, eu fui buscar Foi. ajuda, porque eu já não estava dando conta. Enfim, você não se perdeu do nada, mulher, você se adaptou. Adaptou às expectativas, às circunstâncias, se adaptou ao que esperavam de você enquanto mulher, se adaptou para dar conta de tudo e aos poucos você virou uma mulher forte, guerreira, que resolve, que sustenta, que segura. Mas ninguém te ensinou que a força demais também desconecta. Porque nessa construção você começou a se comparar. Comparar seu corpo, sua vida, seu sucesso, sua maternidade, seu relacionamento. E aí nasceu uma necessidade silenciosa de provar o seu valor. Eu atendi uma mulher essa semana que a gente conseguiu acessar a criança interior dela. E a criança interior dela estava num lugar assim, escondido, falando: eu não posso dar trabalho. Eu não, eu tenho que ser boazinha o tempo todo. E essa mulher se tornou uma mulher forte, que aguenta tudo, mas que tá adoecida, cuidando de todo mundo menos de si mesma. Então é algo, mulher, que você pode ter aprendido lá na sua infância, de não dar trabalho, de ter que dar conta de tudo, porque na infância é quando você precisa desse lugar do cuidado, mas não só do cuidado, vai tomar banho, escova o dente, dar um mamazinho. Não é só essa nutrição.
você não tem maturidade, né? A criança não tem maturidade para poder dar conta do seu sentir. Então, precisa de um adulto guiar. E alguns adultos foram negligentes. E essa criança aprendeu a se virar sozinha. E isso vai refletir na forma com que essa mulher conduz a vida dela. Então, muito provavelmente é uma mulher o quê? Que é forte demais, porque ela aprendeu a ser forte muito cedo. Mas a força também desconecta. Então, a gente volta no início. Quem é que você precisou aprender a ser que te desconectou de você, de quem você realmente é? Não, eu vou compartilhar o caso contrário, para a gente ver como é bonita a vida em yoga, né? Porque essa mulher, ela teve que ser forte, ela aprendeu a fazer tudo sozinha, se virou, cuida de todo mundo, e não sei o que lá. E aí ela precisa voltar. O meu caso é o contrário. Eu sempre tive muito problema de confiança, de autoconfiança, né? Uns aninhos atrás, ali no nosso começo, né, Cássio? A gente ainda pegava isso, mas antes era muito pior, né? Eu já cheguei assim, bem trabalhada e ainda assim reverberava bastante. E aí, o que que acontece? Foi muito louco, porque na minha aula de Vedanta, alguém fez uma pergunta para o meu professor, assim, de autoconfiança. Ah, como é que eu posso melhorar a minha autoconfiança? Não sei o que lá. E ele simplesmente falou: faz o serviço de casa. Lavar a roupa, lavar a louça, fazer a sua própria comida. Se você não tem tempo de fazer sua comida e tem alguém que faça para você, você precisa tirar da cabeça que essa pessoa tem a obrigação de fazer a comida para você e ser grata porque tem alguém fazendo a comida para você. Mas vai botar a mão na massa. Porque normalmente a pessoa que tem a autoconfiança baixa é aquela que recebeu tudo, que teve gente fazendo tudo o tempo inteiro lá na criança. E aí ela cresce, ela não sabe, ela está esperando sempre alguém fazer por ela e ela não toma iniciativa, ela não sustenta isso. Então, a autoconfiança é trabalho de casa, dever de casa, afazeres domésticos. Cara, isso é muito louco, porque eu não sabia, né, disso, e aí eu entendi, porque desde pequena, né, a gente tinha gente que cuidava de casa, eu não tirava o prato da mesa, e minha comida vinha na mesa já pronta. Né? E como a gente trabalha com comércio, a vida inteira é assim, fulano, vai na farmácia para mim, compra o paracetamol. Fulano, vai lá no banco para mim e faz não sei o que lá, porque sempre tinha muita gente trabalhando e aí tem aquela pessoa que vai fazer o serviço da rua. Então, simplesmente nada eu fazia, né? Assim, da minha própria vida. Aí, o que que acontece? No caso aqui, a gente fala na constelação que foi tirada a força dela. Foi tirada a força. Enquanto uma tem muita força, a É, outra não tem força. E eu é. ralo para conquistar essa força. Entendeu? Então eu queria trazer assim, como é bonito de ver a diferença das vidas, das histórias e quando não tem um. Então, assim, gente, a gente não vai ter mesmo na infância tudo que a gente precisa. Não, a Porque gente tem que os pobres buscar. coitados estão lá fazendo tudo que eles podem, né? E isso é a E, consciência da constelação, né, Fran? exatamente. E aí, sabe o que foi mais legal? Que eu comecei a ter um sentimento, desde que a gente mudou de casa. Eu trabalhei muito essa coisa, porque o que que aconteceu? Antes eu sempre dividia muito a tarefa com meu marido, a gente era tipo 50%, né? Só que quando a gente mudou de casa, agora a gente precisa cortar grama, a gente precisa, né, tirar a neve quando tá inverno, e sempre tem muito trabalho fora, no externo, né? E aí ficou ele, e eu fiquei sozinha com a casa, porque é o tempo que ele tá lá, eu tô aqui, e dá certinho, assim, né, dos afazeres. E aí eu tava eu tava tão diferente, sabe? Assim, porque eu sempre fui muito reclamona. Ai, que saco, tem que fazer isso. Ai, que saco, tem que fazer, né? Tipo, por quê? Fraca, né? Fraca, entre aspas. E aí passou um tempo, eu comecei tipo, fazer as coisas automaticamente, sem pensar, sem reclamar, não sei o que lá. Eu falei assim, nossa, Jorge, eu tô me sentindo tão independente. Eu usava o termo independente. E, na verdade, eu estava retomando aquela força, né? Eu aprendi de novo a, a fazer por mim, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. E tudo isso, aí, a hora que eu
comecei a projetar, quando eu entendi que isso estava ligado com a autoconfiança, eu comecei a projetar na minha coragem e na minha força em relação ao meu trabalho, né? Porque eu também tenho bastante dificuldade de ir atrás de estúdios de yoga de pessoas que eu não conheço, porque é em francês e não sei o que lá. E aí eu tô fazendo isso também, ao mesmo tempo isso se alinhou na minha vida, sabe? Então, uma dica simplíssima, né? Que, tipo, cara, é só fazer serviço de casa e aí, de repente, tu solta, né? Aquelas coisas que aquele passado que não é mais você, você não é mais aquilo, você pode ser isso agora, né? É isso. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Existem mulheres que estão aí, né? Mostrando o que faz, como faz, o quanto aguenta, e isso coloca a gente num lugar de estado de alerta. Porque essa sensação também já acometeu a Fran de não estar fazendo o tanto quanto a maioria das pessoas estava fazendo, né? Mesmo que ela recebeu tudo nas mãos, em algum momento ela já falou, mas pô, eu não estou fazendo, tá todo mundo fazendo, e em algum lugar eu estou errada, a comparação, né? A comparação. E, E e não na, aceitar a ajuda, o- né? Porque de é, repente é isso, é, né? é. Tipo, É isso. E aí isso coloca o quê? O nosso sistema nervoso aonde, Fran? no simpático, Em em estado de alerta. alerta. E aí a gente tem que estar produtivo o tempo todo, não pode descansar, só que o feminino ele não foi feito para viver assim. A nossa natureza é cíclica, assim como a lua. Tem fases de expansão, de ação, de recolhimento e de silêncio. Gente, isso aqui para mim foi a grande virada de chave para o meu autoconhecimento de verdade. Eu entrei em contato com a ginecologia natural, se eu não me engano, em 2018. E desde que eu comecei a observar meu ciclo, minha vida mudou, de verdade. Eu entendo o meu funcionamento interno e eu traço estratégias de acordo. E eu vou trazer isso aqui, eu já trouxe várias vezes, mas isso é educação, né, Fran? A gente precisa ensinar as É, mulheres. é assim, o pilar, a nossa mente, ela é dividida em três partes. Uma parte é o discernimento, a outra parte é a inteligência, o poder de análise, que a gente conhece como Buddhi, o discernimento é Dhi, e a memória. A memória, ela é construída com duas coisas, a presença e a repetição. Então, tipo, se você tá aqui assistindo essa aula agora no seu celular e dando umas ouvidinhas, você não vai lembrar. Você não vai lembrar disso. Se você tá presente, a gente já trouxe uma vez, você estava aqui presente, na outra vez você tá ouvindo de novo, daqui a pouco você está aplicando na sua vida. Eu tenho uma forma. Tudo que eu aprendo, eu tento colocar Prática. em Você falou. prática right away. Eu ia falar right away. É logo que eu aprendo. Por quê? Você cria novas conexões neurais. Você E abre você o ativa essa caminho. memória também. Nossa, como é que foi mesmo? Deixa eu relembrar aqui, deixa eu anotar. Na pedagogia Waldorf, né, a gente fala muito sobre o pensar, sentir e querer. E eu tive uma grandíssima virada de chave porque eu nunca fui a pessoa que ficou só no cabeção. Eu sempre fui a pessoa que trouxe para o corpo sentir para a prática. Pensar, sentir, querer. Pensar, sentir, querer. Querer é ação, né? Então, Criação. e se você não tá conseguindo fazer isso, tem algo que não tá, porque a maioria das pessoas faz o quê? Hoje mesmo eu estava trazendo isso para Henrique. Fica no cabeção, não traz na prática. A pessoa é maravilhosa na teoria. Você pode explicar para ela, tem até, né, obesidade ali do autoconhecimento, que eu e a Fran, a gente falou sobre isso ontem. Nossa, ela explica por que isso, por que isso, por que... E o sentir? Será que ela resolveu o sentir dela? Será que ela resolveu o corpo dela? Será que ela está entendendo que não é só saber, é colocar em prática? E isso, eu sempre esbarrei nesse lugar como se isso fosse.
algo ruim para mim, né? Eu queria ser aquela pessoa das teorias e hoje eu entendo que não, que eu sou a pessoa da prática realmente. E aí eu me aceito e me amo exatamente do jeito que eu sou. Eu não sou só de aprender aqui no cabeção, eu sou de colocar em prática. Eu aprendo fazendo. E saber sobre isso, saber que na lua nova ou que na fase que você está menstruada, você vai estar introspectiva, que vai te dar uma vontade de silenciar. Meu Deus, isso muda tudo. É entendimento, isso é autoconhecimento puro, na prática. Você não precisa ficar caçando crença e trauma. Se você entender isso aqui, e colocar isso aqui em prática, você vai desenvolver um autorrespeito e um auto-amor, que é uma coisa maravilhosa, que muda tudo. Muda tudo quando a gente está se respeitando. O yoga fala, né? Seja gentil com você mesmo. Quem é que fala? Eu nunca vi nada falar que a gente precisa ser gentil com a gente mesmo. É só o yoga mesmo. Pelo contrário, o mundo está o tempo inteiro pedindo para a gente entregar mais, que tá pouco, tá pouco, tá pouco, tá pouco. No máximo, vamos no máximo, vamos no máximo. E o yoga ali, ó, não, fica no 80%. Guarda Para, 20% da sua respira. energia. Respira. A lua é assim. Na pedagogia Waldorf também a gente fala sobre momentos de expansão e contração. É, da antroposofia. Caramba, é lá e cá, não adianta ser igual um trator. Eu posso falar, né? Fui um trator durante anos. Então, isso aqui muda tudo. A gente precisa entender que nós mulheres não somos lineares, que a E nossa você natureza é cíclica. pode ver a doença que tá agora. Antigamente era peste, malária, né? Febre amarela, agora é o quê? Burnout. Ansiedade, burnout, Eu atendo várias aqui. depressão. Aí é um remedinho pro burnout, um remedinho pro TDAH. Eu estava escutando. Duas mulheres sentaram do meu lado enquanto eu estava fazendo o meu momento de autocuidado. Me levei para tomar um café. Eu estava ali naquele momento ali, me amando, né? Me nutrindo daquele café maravilhoso. Coisa incrível. Olha, até minha boca encheu de água. E aí, elas Não foi no falando do lugar do pão lado. de queijo esquentado no micro-ondas. Não, não foi. Esse foi maravilhoso. E elas falando, é um remedinho para ansiedade, um remedinho para o TDAH, aí aumenta né, o cortisol, aumenta tudo, Aí toma um pra dormir. aí vai ter que tomar um para dormir. Nesse meio tempo, ai meu Deus, não tô conseguindo treinar, eu tô comendo demais, eu não sei o que. Aí vem um Ozempic Tá no tudo meio. errado, gente. Socorro. Gente, Tá né? tudo errado, Enfim, pelo era amor de só perceber Deus. isso aqui. Nós mulheres estamos nos medicando. Aí vem a pílula, né? Que vai fazer com que você não perceba o seu ciclo, que você se torne estável. A pílula é para isso, para você se tornar estável, para você ser aquela coisa flat, sem sentimentos, para não perceber seu corpo. E aí depois você adoece, tem problemas, a pílula não segura. Enfim, né, gente? Vai ter excesso de menstruação, ou tem várias coisas, endometriose, né? Excesso de Uhum. químicas. É só voltar pro essencial. De novo, a gente vai trazer você. Você se perdeu. Nessa aí do medicamento, de estar sempre para fora, você se perdeu de si mesmo. E é muito simples. Olha pro seu ciclo. Na lua nova, na sua menstruação, você vai estar mais introspectiva. Na lua crescente e na lua cheia, você vai estar mais expansiva. E aí tem uma ligação com a lua que está no céu. Quando a gente não tá alinhada, daí é como mesmo? Você precisa perceber, porque as duas energias vão estar atuantes, Tá. né? E não precisa tá alinhada. E cada um vai trazer uma coisa. E a lua minguante é uma pausa, limpeza, encerramento. A lua minguante seria o quê? A fase ali do seu ciclo, da TPM mesmo, né? Da pré-menstruação. Mas o que que é que a gente faz? A gente quer viver como se fosse lua cheia todos os dias. E não é. Sempre produtiva, sempre disponível, sempre dando conta. E isso vai esgotando o corpo emocionalmente e energeticamente. Essa mulher não vai conseguir dormir. E aí vocês já viram, né, gente? Aonde que a gente vai chegar. Então não é sobre fazer mudanças, grandes mudanças. De novo, eu trago aqui sempre a parte prática. Trazemos, né, Fran? Porque não Uhum. adianta.
É igual tem gente que compra, né, o que a gente oferece, mas não coloca em prática, não faz. A gente E aí oferece o nada caminho, funciona, e aí não ela vai comprar outro funciona. método, e aí ela vai comprar outro método, e nada vai funcionar. E aí é assim, se eu falo para ela assim, se você fizer 1% todo dia, em 2 anos você vai estar nova. Ah, não, vai demorar muito, vou comprar outro método, vou comprar outro método. Aí chegou, passou 5 anos e ela não mudou, ela ficou comprando método. É, para onde que a humanidade está indo? É, Não é então, sobre fazer grandes mudanças, é sobre pequenos retornos consistentes. Fala, Fran. é assim, gente, se o seu sistema fisiológico não está funcionando corretamente, se você precisa de remédio para ir no banheiro, se você precisa de remédio para cólica, se você precisa de remédio para dormir, se você está sem libido ou precisa de remédio para libido, se você precisa de remédio para as coisas naturais da vida, que é sentir prazer, que é ir no banheiro, que é dormir, vai buscar conhecimento. Vai buscar conhecimento, sabe? Para você entender é o que a gente está falando aqui agora, né? Para você entender porque isso é desconexão. Não tem nada de errado com você. É simples, é barato e você pode pôr em prática. E você não precisa tirar o remédio de nada imediatamente. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando que você pode começar a fazer os pequenos passos para que você possa começar a buscar essa liberdade, essa libertação e deixar o seu sistema, o seu corpo, que é tão perfeito, funcionar naturalmente. E eu não tô falando, gente, de doenças, né? Tipo, ai, tem doença de Crohn, do intestino, e aí. Não tô falando sobre isso, obviamente. Tô falando de uma pessoa saudável que está precisando de ajuda para essas coisas e não tem nada patológico, né? Obviamente. Parte prática. Não é sobre É, fazer grandes mudanças. Pequenos retornos conscientes. Comece se escutando todos os dias. Antes de sair fazendo tudo no automático, se pergunte: o que que eu estou precisando hoje? Será que eu dou conta de fazer isso? Antes de colocar qualquer coisa na sua agenda, se faça essa pergunta. Nem sempre a resposta vai ser produzir, muitas vezes, às vezes vai ser descansar. E tá tudo bem. Se você tem dificuldade de descansar, eu sugiro que você volte aulas para trás, que a gente falou muito sobre a questão do descanso. muito. Acho que a gente falou 1 ano de De descanso. descanso. Diminua as comparações conscientes. Toda vez que você se perceber se comparando, pare e volte para você. Quando a comparação te coloca em falta, presença te reconecta. Honre os seus ciclos, mesmo que de forma simples. Você não precisa fazer nada complexo, só começa a perceber. Tem dias que você vai estar mais introspectiva, respeita, reduz o ritmo. Dias de mais energia, aproveite para agir. Dias de descanso, não cobre performance. Eu vou te falar uma coisa aqui para você. Se você diminuir a autocobrança, você já deixa a sua energia melhor. É difícil, isso aí é difícil. Nossa É, Senhora. Acabei de fazer mas um abraço da paz aqui comigo. Pois é, mas é esse lugar. É esse Diminua a lugar. autocobrança. E também é Entenda o seu cíclico, né, Cá? momento. Também é cíclico. Tem vez que eu tô de TPM, boinha comigo. Tem vez que, ó, só no ó, chicotinho. TPM e ciclo menstrual, mais ainda na TPM, a gente fica muito crítica. Ô, Muito Cá, crítica com o eu outro e te com a gente. cortei. Eu te cortei e você parou de falar da lua. Acho que a gente vai ter que voltar, porque você só falou da lua nova. É, desculpa. Aham. Então vamos lá, Desculpa eu. voltando. Lua nova, introspecção, início e silêncio. Lua crescente, movimento e construção. Lua cheia, expressão, potência, energia alta. Lua minguante, pausa, limpeza, encerramento. Lembrando que a gente tem a nossa lua interna, que é o quê? O nosso ciclo menstrual. Lua nova se assemelha a quando a gente está no período menstrual. Lua, depois do período menstrual, a gente vem lua crescente, que é o movimento aonde a gente fica cheia de energia, né? Depois da nossa menstruação. Depois tem a lua cheia, que a gente ainda tá na energia da expansão, porém mais da energia do encontro, da energia mais maternal, e depois a gente tem a lua minguante, que é onde a gente deixa tudo cair. O nosso sistema é autolimpante. 28 dias, de 28 em 28 dias a gente se limpa.
Então, a gente precisa começar a olhar para isso com verdade e conexão. Entendendo isso, muita coisa já vai mudar. Já é um retorno para si mesma, entender o seu ciclo, entender como ele funciona. É, aqui tá. Voltar para o feminino é sair da rigidez, é entrar no fluxo. A gente é natureza, a gente é fluxo. Então, crie pausas reais no seu dia a dia. A gente precisa de mais descanso que os homens. Imagina isso tudo acontecendo dentro da gente. A gente pode gestar. Como que eu vou comparar meu corpo com o do homem, gente? Quantidade de hormônio que eu tenho, quantidade de coisa que eu tenho aqui dentro. Não faz sentido, né? É uma das coisas que a Fran trouxe, que é real, né? E desde o ano passado eu tô colocando em prática. Eu sou essa pessoa, gente. Eu aprendo, eu tenho que colocar em prática. Tô reforçando isso para mim mesma aqui, porque realmente é algo que é meu, é uma característica minha. É esse lugar de, às vezes, 5 minutos. Às vezes eu falo com meus filhos, gente, eu preciso de. Eu falo com eles, às vezes, eu preciso de 20 minutos. Dá 20 minutos para mamãe, a mamãe tá precisando só de 20 minutos. Hoje eles já conseguem se Tá virar, vendo? né? Passa a fase, não passa a Passa, fase? passa, passa, passa. Segura firme. Segura firme, mulher. Pare de sustentar a personagem da mulher que dá conta de tudo. Você não precisa provar o seu valor o tempo todo. Traga o corpo para o processo. O yoga é um caminho da reconexão. E aí, Fran, vou deixar você falar como especialista do yoga. Eu não aguento ela falando assim. Eu adoro. Ah, mas é Aceito. verdade. Aceito. É, gente, e a gente vê muito se falar assim, porque a palavra yoga, ela significa união, né? Então, tipo, aí a gente escuta muito assim, união do corpo, mente e alma, né? União, mas você não se desinui. Não tem como você estar fora da alma, né? Digamos assim, não sei, da parte espiritual, digamos assim. A parte espiritual, ela é imutável, né? Nós não somos aquele que observa esse corpo, não é isso? Então, essa parte, esse eu que não tem pronome, né? Tudo que eu vejo não sou eu, né? Eu sou aquele que vê tudo. Então, yoga é a união do corpo, mente à emoção. Então, se você tá com raiva, o que que acontece? Você às vezes fica vermelho, às vezes fica com calor, às vezes trava o dente. Olha o corpo manifestando a raiva. Se você tá triste, você se recolhe, né? Você fica com a cabeça baixa, você chora, o corpo manifestando a emoção, né? Então, não tem separação. Não existe o corpo sem a mente, não existe o corpo sem a emoção. Não dá para você sentir a emoção sem a mente e ela manifesta no corpo, tá vendo? Então, é tudo interligado. E o yoga, a ponte, aquilo que diferencia o yoga de um alongamento, o yoga de uma outra atividade, é a nossa respiração, é a atenção, é a presença. E a respiração, ela é diretamente ligada à sua mente. Então, se você está com a mente agitada, a sua mente está agitada. Se você está com a mente calma, a sua respiração vai estar calma. Então, assim, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste para a gente ver essa relação mente e respiração. Pensa num problema. Um problema seu de hoje, né? Um problema seu, algo de hoje. Pensa nisso. Pensou? Agora a gente vai inspirar, segurar o ar. Fica, 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 fica e solta. Você consegue pensar no seu problema? Gente, a gente não pensa, né? Se você tem essa habilidade de ficar sem ar e pensar no problema, parabéns, você desbloqueou um novo acesso. Então, isso significa o quê? Que a gente tem pranayama. Pranayama controla a respiração. Isso significa o quê? Que você controla a mente.
Você controla a sua emoção. Que significa o quê? Você pode voltar para você. Uau. Inspira, mulher. Inspira a mulher. A Fran faz, tá? Isso. Ela faz uma respiração da deusa maravilhosa no primeiro dia do nosso programa. Inspira, mulher, apenas R$19,90 para você voltar para si. E funciona. Eu trouxe aqui sobre a postura da deusa, professora. Ah, eu nem vi, gente. Eu fiquei assim, a hora que ela falou, especialista no yoga, eu falei, vou trazer esse conceito aqui Adorei. que é Mas eu forte também quero que você fale sobre a postura da deusa, né? Que é esse lugar da gente tá numa trabalhar a postura. nossa força com suavidade, É né? isso. É, a postura da deusa é uma postura que a gente trabalha as nossas pernas, né? A nossa estrutura, a nossa força, é uma Nossa postura que cria base, músculo. sustentação. É uma postura do primeiro chakra, né? Que é a raiz, né? Que é a sustentação, que é Anandamaya Kosha, que é a matéria. E mas ao mesmo tempo, ela é uma postura que traz a consciência, que te convida a vivenciar e experimentar ao mesmo tempo que você trabalha essa força, a sua suavidade, e que elas podem coexistir, né? Anulando mesmo essa ideia de dualidade, né? Que é, na verdade, é uma união da força e da suavidade, não uma coisa polar contrária, né? Não é É, polaridade não é contrária. polaridade, né? É complementar. Uhum. A própria astrologia fala isso, né? Signos Que é complementares. que é o caso da cliente da Camila, porque ela não é ruim ela ter essa força que ela tem. Não é uma coisa ruim. Ela não precisa ser fraca agora. Ela precisa acrescentar a leveza, ela precisa acrescentar a suavidade, ela precisa soltar esse vício mental de que precisa ser forte. Mas ser É, forte não é ruim. É não, não é. importante. É Cuidado com importante. esses lugares, né? Porque De rigidez. eu sempre escutei, Camila é muito forte, Camila é muito forte, Camila é muito forte. E aí eu ficava tentando sustentar esse lugar de força, tentando me provar para o outro, né? E foi uma desconstrução. Porque quando você tá nessa fortaleza toda, você não precisa de ajuda, né? E aí você tá sempre disponível para o outro e nunca disponível para si mesma. Gente, é o caminho que eu fiz. Hoje as pessoas olham para mim e falam assim: Nossa, você é tão leve. Eu sinto tanta leveza perto de você. Eu penso assim comigo: Ai, demorou Eu venci tanto na para esse vida. lugar chegar. Eu venci na vida as escorpiana, né? Eu também, gente. Não, todo mundo As fala, pessoas nossa, a olham sua para mim. voz é tão calma. Elas falam: Nossa, eu sinto tanta leveza perto de você, tanta suavidade. Eu falo: Vem, feminino, vem. Mas foi construído, tá, gente? E começa com passos simples, inspirando, olhando para dentro. A gente traz aquilo que a gente vivenciou. A gente realmente walk the talk. A gente vive Faz e aquilo que a fala. gente prega, né? A gente faz e fala. Então, vou deixar a Fran falar do nosso Inspira Mulher antes da É, gente o ir para a Inspira Mulher vivência. são esses passos simples, né, que a gente trouxe. São 7 dias em E 15 sequência. ferramentas. É, 7 dias em sequência com 15 ferramentas, né? Que você pode desfrutar, entender, se olhar, se sentir. A gente libera a tensão do útero, que é muito importante para a conexão com o feminino. É lá que mora, né, a nossa energia feminina, a nossa casa, a nossa primeira casa. Eu vou dar um spoiler. O primeiro dia que eu fiz hoje, eu tô refazendo, né, o programa. Ela traz uma respiração da deusa. Gente, que especial. E antes eu tinha feito um pranayama. Meu Deus do céu.
Eu botei a música Desperta a Deus em Você e comecei a girar pela sala depois. Porque também tem, no final, tem a dança, né? É É, sim. maravilhoso. Olha, é É arte, incrível. expressão, respiração, meditação. Muito bom, muito bom. É, É é, risada, né, que a gente é. precisa. Inclusive, Leveza, esse final de semana, gente. eu participei de um retiro e a gente fez a yoga do riso, foi tão legal. A gente deitou um na barriga do outro, aí fica rindo, e aí a cabeça fica assim, né, porque a barriga, É quando ri, balança. maravilhoso. É Amei. maravilhoso. Então é Te- isso, gente. Esse Só programa é R$19,90. para é, R$19,90 para você se reconectar com o seu corpo, a sua intuição, a sua ancestralidade, praticar yoga leve, respirações que despertam a sua energia feminina, liberar bloqueios emocionais que pesam no ventre e se sentir mais viva e mais leve, mais você. Retorno para si mesmo. Não tá fora, tá dentro. Tá dentro. Bora lá, prof, Bora lá. para nossa vivência. Ah, é? Nossa, tem vivência. Já tava despedindo. Esqueci. Socorro, já fiquei muito empolgada. Adoro falar dessas coisas, gente. Nossa, que paixão. Você também, né? É, nossa, Ai, meu coração fica assim. então vamos voltar para dentro, né? Vamos alongar a coluna. Agora é a hora que se você está ouvindo no carro, fazendo algo que não seja que você não possa parar e fechar os seus olhos, eu te convido a voltar depois. Quero que vocês relaxem os ombros, o maxilar, a língua dentro da boca. E deixa o queixo entrar um pouquinho, alinhando também a coluna cervical lá, o quinto chakra, né? Na mesma linha da coluna vertebral. Deixa os seus pés sentirem o chão. Deixa a palma das mãos, se for de manhã, virada para cima, se for à noite, virada para baixo. Faz algumas respirações bem conscientes, deixando o ar entrar com leveza e saindo mais leve ainda. E agora é a oportunidade que você tem de observar a sua respiração. A gente inspira e expira pelo nariz. A boca fica fechada, mas deixa o maxilar relaxado. E perceba, olha para sua respiração, percebendo o corpo alongado, relaxado, os pés firmes, os isquios, os ossinhos do bumbum também bem ancorados na cadeira ou no chão, onde você estiver. E agora eu te convido a observar os seus pensamentos, sem querer modificar eles, deixa eles virem. E se perceba observadora dos seus pensamentos. Mas busque não se apegar a eles. Então você pode recebê-los e parar, não desenvolver isso, né? Provavelmente você pode estar planejando o seu dia à tarde, ou você pode estar revendo algo que você já viveu lá no passado. Então esse é o momento de você deixar, observar esses pensamentos, mas deixar eles partirem. E se você não sabe deixar eles partirem, imagina que você está sentado na calçada, vendo os carros passarem. Imagina que esses carros são os seus pensamentos. E eles passam,
E não tem como você se apegar a esse carro. Então, cada vez que um pensamento vier, olha para ele, imagina que ele é um carro e deixa ele ir. Mas perceba que você é aquele, aquela que observa os seus pensamentos passarem por você. Agora, observa o conforto ou o desconforto do corpo e busca não mexer e não transformar esse conforto, desconforto. Só observa esse desconforto e sustenta ele. Então você é aquele, aquela que observa o seu corpo, a sua postura, o conforto e o desconforto, sem nomear, sem julgar. Você é aquele imutável, pleno, observando tudo isso, a mente, o corpo, as emoções. Eu te convido agora a só estar presente, no momento presente, em sintonia com o seu eu verdadeiro, com esse eu calmo que observa, que é conectado ao todo. Não é o seu corpo que é conectado ao todo, não é o seu corpo que é divino, é esse eu imutável, que já é tudo, que é eterno. O silêncio é o pilar da sua cura, é a porta do autoconhecimento. Você vai imaginar você na sua frente agora. Pode ser você de agora, você criança, você adolescente, e você até o seu eu do futuro. Porque muitas vezes a gente escreve, né, planos, eu quero isso, quero aquilo, e aí isso não se concretiza. E aí essa eu do futuro, né, que você imaginou, talvez não tenha sido como você imaginou. Então pode ser que ela se apresente para você agora. E aí você vai dizer para sua eu projetada na sua frente, fala o seu nome em voz alta, Francine, eu te amo, eu te respeito, eu te perdoo, eu te peço perdão e eu te aceito exatamente como você é. E aí você vai abraçar essa sua eu, juntar, né? Trazer de volta essas partes.
Vai respirar mais um pouquinho, com a certeza e o sentimento de se completar ainda mais, trazendo essa parte de você de volta para você. Observando o preenchimento, o pertencimento, o eu sou. E aí volta a sua atenção para o seu corpo, percebendo os pés e as mãos. Se espreguiçar, pode movimentar. Eu te convido também a anotar o que você percebeu de você, o que você sentiu, os tipos de pensamento, a qualidade dos seus pensamentos. Anota mais curto, não precisa ser 50 folhas. Anota uma frase. Eu me senti feliz, eu me senti triste hoje. Eu me conheci mais um pouquinho. Aquece as mãos, coloca na frente dos olhos. E pode abrir depois os seus olhos quando eles estiverem acostumados com a luz. Bu. E é isso aí. Esperamos vocês no Inspira Mulher. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.